Eu queria que a gente lesse Salmo 119, e por mais que seja extenso esse salmo, a gente vai ler ele rapidinho, porque é só um versículo. Versículo de número 156. E a palavra do Senhor, na minha versão, diz assim: Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Mais uma vez, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Amém. Deus abençoe a tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, a gente vai pensar hoje em um assunto assim fundamental para cada um de nós. É um assunto que é caro para nós, um assunto importante para nós, enquanto cristãos, pensando assim na nossa vida pessoal, e é caro para nós pensando nesse assunto enquanto igreja do Senhor. E esse assunto é o avivamento. Esse texto de hoje fala sobre esse avivamento, e eu queria que a gente pensasse nisso hoje. Pensar assim em avivamento, é engraçado pensar na história da igreja. Se a gente parar para pensar na história da igreja, a gente vê que avivamento sempre esteve presente. Aliás, Atos dos Apóstolos, a gente vê o primeiro avivamento. Quando, então, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. Vem. E aí há despertamento pessoal e espiritual naquele cenário, naquele contexto. E aí o Senhor Jesus dá uma missão para eles. Para que eles vão por toda Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso foi um avivamento que aconteceu lá. Hoje, a gente está aqui, nesse lugar, por conta de avivamentos que aconteceu ao longo da história da igreja. Ao longo da história, Deus tem feito milagre sobre o seu povo. E a gente está aqui hoje como reflexo disso. E eu fico pensando nesse assunto. Será que nós, hoje, precisamos de avivamento? O que o irmão acha? O que a irmã acha? Será que a igreja do Senhor Jesus precisa de avivamento? Avivamento é algo que deve ser um alvo para nós. Será que o nosso país precisa de um avivamento espiritual? O que você acha? Nosso estado? Nossa cidade precisa de um avivamento espiritual? E é nítido para nós, enquanto povo de Deus, a gente que entende as coisas um pouquinho melhor, um pouquinho de maneira mais profunda, a gente sabe que existe uma grande necessidade desse avivamento, dessa busca por Deus vir diante de nós e transformar os nossos corações, transformar as nossas mentes, transformar a nossa direção sentido a Ele. É algo necessário para nós. Mas então o que é esse avivamento espiritual? Avivamento é a mudança do coração, é a mudança da mente, é a mudança do nosso status, é a mudança da nossa direção, daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente procura, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Isso é avivamento espiritual. E aí, pensando nisso, pensando nesse texto de hoje, eu queria que a sua Bíblia estivesse aberta para você acompanhando. Pensando nesse texto de hoje, a gente consegue ler as razões determinantes para o avivamento. Tá bom? Quais são as razões determinantes para o avivamento espiritual? Queridos, na minha versão, o texto diz assim: Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. E aí está a nossa primeira razão do avivamento: as misericórdias do Senhor. Queridos, avivamento não é algo produzido por nós. A gente não tem como marcar uma hora. Vamos marcar hoje? Hoje, 7 horas, vamos começar um avivamento aqui? Não é algo marcado. É uma ação direta de Deus. Pensando na sua soberania, do jeito que Ele trata as coisas, é uma ação da misericórdia do Senhor sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E talvez a sua versão diz: grande, Senhor, é a tua compaixão. Ou, Senhor, as tuas misericórdias são numerosas. E todas essas versões
a gente pensa sobre essa misericórdia, sobre essa iniciativa de Deus sobre nós. E aí é engraçado pensar nisso, pensar no avivamento, pensar sobre a misericórdia do Senhor, porque aí eu lembro de Jeremias. Jeremias está chorando um livro inteiro. Ele está ali rasgando o seu coração diante de Deus. Mas chega no momento em que ele vê uma luz, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Queridos, avivamento só acontece por conta da misericórdia do Senhor. É engraçado pensar na misericórdia, que misericórdia é algo que acontece com a gente quando a gente não merece. A gente merece a ira de Deus. A gente merece a punição pelos nossos pecados. Mas Deus age com misericórdia sobre nós. Nos ama. E é por isso que a primeira causa do avivamento é a misericórdia. Porque Deus não nos dá o inferno. Aliás, quanto que a gente merece? Será que Deus nos ama porque nós somos bonitos? Assim, Deus, eu sou muito inteligente. Eu sei que o seu amor por mim é por causa da minha força, por causa da minha sabedoria. De jeito nenhum. A gente sabe que a misericórdia de Deus não tem nada a ver com isso. A misericórdia de Deus é algo dele para nós. E aí, pensando nisso tudo, ainda me lembro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá em Marcos 10, conta a história de que ele estava chegando numa cidade. Ele estava chegando lá em Jericó. E aí tem um cidadão chamado Bartimeu, um cego, um mendigo. E ele começa a gritar. E você se lembra dessa história? O que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tenha misericórdia de mim. E ele está falando isso. Jesus, filho de Davi, ele reconhece em Cristo essa promessa do Antigo Testamento, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. E algumas pessoas viram para ele e falam assim: cale-se, cego. Cale-se, porque ele nunca te ouvirá. Só que as coisas mudam. Ele não só fala, mas agora ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus ouve. E o Senhor Jesus atende. E o Senhor Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E a resposta dele: eu quero voltar a enxergar. E o Senhor Jesus diz: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. A gente está pensando sobre misericórdia. E eu lembro de um outro texto, Salmo 136. É um texto sobre misericórdia. É um texto que ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Rendei graças ao Deus dos deuses. Por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. É um salmo escrito todo baseado na misericórdia do Senhor. Por isso eu te incentivo a ler esse texto durante essa semana. E aí é nesse momento que a gente então agradece a Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso é fantástico para nós. A gente sabe que as misericórdias do Senhor foram personificadas no Senhor Jesus. Jesus é a exata expressão da misericórdia do Senhor. A vinda do Senhor Jesus nessa terra para nos salvar é Deus dizendo assim: eu tenho misericórdia de você. Eu vou derramar misericórdia sobre você. Eu vou te salvar de uma maneira misericordiosa. É o que o Senhor Jesus diz para nós. Porque a gente não deveria ganhar nada. A gente não deveria ter acesso ao céu. A gente não deveria ter acesso a Deus. Mas Jesus vem e com a sua misericórdia nos garante esse acesso. Nos garante essa presença. Nos garante esse perdão. Nos garante essa salvação. E é por isso que o avivamento acontece, porque Ele nos ama e Ele vem com o seu amor sobre nós.
é a misericórdia do Senhor sobre nós. É nesse momento que a gente se entrega para Ele, reconhece que o primeiro ato, a iniciativa primeira é do Senhor Jesus, não nossa. Amém até aqui, querido? Amém. E aí, querido, talvez essa seja uma situação sua, de alguém que está buscando assim um avivamento pessoal, e é nessa hora que você clama por misericórdia, porque talvez a sua vida precise de um avivamento, talvez o seu casamento precise de um avivamento, talvez a sua família precise de um avivamento. É nesse momento que você ora a Deus pedindo a sua misericórdia sobre você, sobre a sua casa. Senhor, desce lá em casa e restaura a nossa família com a sua misericórdia. Deus é misericordioso e Ele ouve as nossas orações. Glória a Deus. Queridos, seguindo o nosso texto, olha aí para ele. Ele diz assim: Senhor, muitas são as tuas misericórdias. E ele diz: vivifica-me. Queridos, o que é esse vivifica-me? Talvez na sua versão é: preserva a minha vida, faze-me viver, conserva-me vivo. O que é isso? Isso é uma oração. O salmista está fazendo um apelo, está fazendo um clamor a Deus. Deus, me ouça, eu estou orando, vivifica-me. Por isso, Por favor, Senhor. a segunda razão do avivamento é a oração. Se a primeira é a misericórdia, a segunda razão determinante do avivamento é a oração. Queridos, é engraçado pensar que lá no hebraico está dizendo assim: ressuscita-me, dá-me nova vida. Eu que estou morto, me ressuscita, por favor. Isso é profundo. E é engraçado pensar que a oração é todo esse elo que faz essa ligação. É esse elo que nos faz essa conexão vertical com Deus, dessa busca com Deus, dessa busca pela misericórdia. E é engraçado pensar que ao longo da história da igreja, a oração era algo fundamental para o povo. Não tinha como acontecer o movimento do Senhor Jesus ou o movimento do próprio Espírito sem oração. Por isso é algo inegociável para nós. A gente precisa orar. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pessoas que oram a Deus. Pessoas que buscam a Deus. Pessoas que querem ter um acesso, querem ter um encontro, querem ter a sua misericórdia sendo derramada sobre nós. E por isso nós oramos. Senhor, nos ouça. Senhor, nos vivifica. Senhor, derrama a sua misericórdia sobre nós. Amém. É engraçado pensar, queridos, que a igreja Prisma, eu a conheço antes dela existir. Interessante, né? Porque eu lembro, inclusive, que a gente estava conversando, eu, o Lucas, Ellen e a Lu, e aí a Ellen falou assim: a gente está entrando numa nova missão aí, a gente está orando por isso. Aí, qual que foi o pedido dela? Ore por isso. Tudo começa com oração. Tá vendo? Eu tenho certeza que antes de formar essa igreja, teve oração. E muita oração. Porque a gente espera o agir de Deus no seu povo. E por isso a gente ora. E aí eu lembro da história, por exemplo, do grande pregador Spurgeon. O maior pregador. Inglês. E aí a história diz que em certo ano ele recebeu como membro da sua igreja mais de 1000 pessoas. Imagina isso. 1000 pessoas. E aí o jornalista chegou para ele: Pastor Spurgeon, qual que é o segredo? E o que ele disse? O meu povo, a minha igreja, ora por mim. A minha igreja ora por mim. E eu já disse para eles: querida igreja, quando vocês deixarem de orar por mim, me avisem, porque nesse momento eu vou sair daqui. Nesse momento eu vou deixar de pregar.
Como que eu esperarei do Senhor bênçãos vindas sobre mim, sem que o meu povo ore por mim? Queridos, o quanto a gente ora pela nossa igreja, o quanto a gente ora pelo nosso pastor. Amém, queridos? A gente ora bem, né? Amém. Amém. E aí, eu falei de um personagem antigo e um personagem atual. Aliás, morreu recentemente. Morreu há 2 anos. Que era o pastor da maior igreja do mundo. Se eu estou falando de receber 1.000 pessoas por ano, e a gente acha isso fantástico, essa igreja tem 800 mil membros. É inacreditável. Não é verdade? Uma igreja lá na Coreia do Sul. E aí perguntaram para o pastor David Paul Yang-Chu, pastor, qual que é o segredo? E ele escreveu um livro sobre isso. Adivinha o que diz o livro? Oração, a chave do avivamento. Será que é coincidência? Queridos, a gente não pode ignorar a oração. A gente não pode deixar a oração morrer na nossa prática, morrer na nossa vida, morrer na nossa busca, morrer na nossa espiritualidade, morrer no nosso dia a dia de canseira e de distração e de rotina pesada. A oração é fundamental para nós. A oração é aquilo que a gente está buscando de Deus. A oração, a gente não pode esperar ação nenhuma de Deus sem que a gente ore. E aí, eu não sou das antigas, vocês estão vendo a minha cara aqui, mas eu sei que você que é um pouquinho mais das antigas sabe. Tinha uma frase que dizia assim: muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Tem ninguém velho aqui? Só o pastor Edilson? Só eu. Só o pastor Edilson. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas vamos terminar bem? Muita oração, muito poder. muito poder. Queridos, não tem para onde fugir. A gente deve deixar o Senhor Jesus nos encher, deixar o Espírito Santo nos encher, e a gente busca isso através da oração. Amém até aqui? Posso seguir? Seu primeiro ponto é misericórdia. O segundo ponto é a oração. Qual que é o terceiro ponto? Vamos ler o texto? Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Ou talvez a sua versão diz, de acordo com a tua justa vontade. Ou conforme as tuas normas. Ou conforme as tuas leis. E todas essas versões querem dizer a mesma coisa. Senhor Jesus, nos vivifica segundo a tua palavra. Se a primeira causa do avivamento é a misericórdia, se a segunda causa do avivamento é a oração, a terceira causa do avivamento é a palavra do Senhor. Ela não pode ficar de fora. E aí, queridos, é engraçado pensar nisso, porque Romanos diz que a fé vem pela pregação. E a pregação do quê? A pregação da palavra de Deus. E é interessante notar, interessante pensar de que a palavra de Deus, quando teve no centro, ela transformou a sociedade, ela transformou igrejas, ela transformou corações. Por isso nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa existência, no centro da nossa igreja. E aí eu lembro de um outro personagem histórico. Eu gosto de história e gosto de personagens históricos, vocês estão vendo? E esse personagem era o João Calvino. E a história diz que ele estava pastor numa igreja, em Genebra, anos. Só que aí deu uma confusão lá. Deu uma questão lá, uma briga em relação à ceia do Senhor, ele não queria dar para qualquer pessoa, mas aí acharam o problema e aí demitiram ele. João Calvino, por favor, você não é mais nosso pastor. E ele aceitou, foi embora. E ele foi para outra igreja, em outro lugar, em outra cidade, e ele se casou lá, e ele estava vivendo uma vida feliz. Só que essa igreja que demitiu ele há anos atrás, chama ele de novo. A gente quer que você volte,
a gente quer que o Senhor seja o nosso pastor novamente. E ele rejeita, ele recusa, mas aí, depois de muita insistência, ele volta para a igreja de Genebra. E ele volta, e ele vai pregar, ele abre a palavra do Senhor, e aí os membros estão ali, tipo assim, vem bomba, né? A gente demitiu ele há algum tempo, agora ele vai vir descascando a gente, né? Só que para surpresa de todo mundo, e por isso que essa história é fantástica, ele pregou no versículo seguinte daquele que ele tinha pregado anos atrás. O que isso significa? Significa o compromisso dele com a palavra de Deus. Significa que antes de qualquer coisa, antes de mais nada, o seu compromisso era com a palavra de Deus. Ele não tinha compromisso com o seu próprio ego ali de querer resolver um problema do passado. Ele não foi pregar sobre a ceia, por exemplo. Ele pregou no versículo seguinte, 3 anos depois daquele que ele havia terminado de pregar. E é por isso que a gente olha para esse cenário e a gente se encontra com esse compromisso com a palavra de Deus. A gente se depara com ele e pensa assim, de fato a palavra de Deus deve ser o centro da nossa vida, deve ser o centro da nossa existência. E é engraçado pensar que a palavra de Deus, quando ela não está no centro, há um grande problema. Porque se a palavra de Deus não está no centro de uma igreja, quem está no centro? Às vezes é o próprio homem. E há um grande problema quando é o próprio pastor. É por isso que a gente vem aqui pregar a palavra de Deus. A gente não vem aqui dar algo do nosso próprio coração. A gente não vem dar algo da nossa própria mente, do nosso próprio entendimento. Porque isso é um perigo. A nossa cabeça, né? Mas a gente vem pregar a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. E aí eu lembro de um outro puritano, um outro personagem. Ele tinha alguns filhos. E o seu compromisso com seus filhos era ensinar a palavra de Deus. E o que ele combinou com os filhos? Filhos, eu darei a vocês um versículo por dia, e esse será o seu versículo do dia. E ele abriu o Salmo 119, que tem versículo pra caramba, e dava um versículo por dia por filho. Ou seja, eles tinham decorado ali, né? Esse versículo, esse texto, 2 vezes por ano. Salmo 119, esse que a gente está lendo. E esse era o exercício, ano após ano, com seus filhos. Essas crianças cresceram. E hoje, a gente lê o comentário bíblico desses camaradas. Chama Matthew Henry. Ou seja, a gente, para estudar um texto, a gente pega aquilo que ele escreveu, aquilo que ele leu, e aquilo que ele entendeu anos atrás, e vê aquilo que Deus falou com ele naqueles dias. Por quê? Porque enquanto criança, seus pais o incentivavam a amar a palavra de Deus. É o compromisso pessoal com a palavra de Deus. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode desprezar isso. A gente não pode deixar isso passar assim, despercebido. A gente não pode assim, deixar isso de lado. E aí eu sempre, assim, gosto de dar uma ilustração de uma história de um outro pastor. E aí, é muita história, né, gente? Eu gosto de contar a história. De um outro pastor, lá na Inglaterra, lá há muito tempo atrás. E esse pastor estava visitando uma igreja e foi pregar. E ele estava falando do compromisso com a palavra de Deus. E aí, em certo momento na pregação, ele se coloca no lugar de Deus. E ele diz assim: povo meu, vocês não têm lido a minha palavra. Vocês não têm se dedicado a ela. Vocês não têm amado a minha palavra. Vocês não a têm ensinado aos seus filhos. Vocês não a têm lido e vivido aquilo que eu escrevi a vocês. Por isso, eu deixarei vocês. Eu sairei do meio de vocês. Eu não farei mais comunhão com vocês. Eu não amarei mais a vocês e não estarei mais com vocês. E aí a história diz que esse pastor pegou a sua própria Bíblia, fechou.
botou debaixo do braço e foi saindo. E nisso as pessoas já ficaram assustadas. Mas ele voltou. E ele voltou agora representando o povo. E disse assim: Deus, não faça isso conosco. Não tire do meio de nós a tua palavra. Tira o nosso trabalho. Tira as nossas colheitas. Tira a nossa saúde. Tira a nossa própria família. Mas não tira do meio de nós a tua palavra. Porque sem a tua palavra, como seremos salvos? Como alcançaremos o céu? E aí ele volta a interpretar Deus nessa história. E ele diz: eis que provarei um pouco mais de vocês. Eis que deixarei a minha palavra no meio de vocês. Eis que darei mais uma chance a vocês. Por isso, amem a palavra. Cultuem com a palavra. Façam um culto doméstico. Ensinem a seus filhos. Vivam a palavra. E aí a história diz que essa igreja, ela ficou assim num momento de êxtase. E eles choravam. Passaram ali algum tempo chorando, com medo daquilo que poderia acontecer. E aí, queridos, é interessante pensar que isso aconteceu na Inglaterra, há uns 300 anos atrás. E é importante notar que parece que hoje, naquele lugar, meio que Deus tem tirado a sua palavra. Por quê? Por conta do compromisso falho deles. Eu e você, a gente não quer que isso aconteça. Eu e você, a gente não quer que daqui a pouco, 100, 150 anos, se Jesus não tiver voltado, que os nossos filhos, netos, né, não tenham mais a palavra do Senhor. E eu sei que não é assim com você, porque você sabe que isso já aconteceu na palavra de Deus. Aconteceu um episódio exatamente assim, lá em 2 Reis, que o povo está fazendo ali uma escavação, fazendo uma busca, e eles acham a palavra de Deus. Eles nem sabiam o que deveria estar procurando, mas eles acham a palavra de Deus. E aí o rei Josias descobre aquilo e chame os profetas, chame agora os sacerdotes, vamos fazer sacrifícios, porque nós nos esquecemos da palavra de Deus. Os nossos pais falharam, e a gente nem sabia que esse livro estava perdido, mas que Deus derrame o seu amor sobre nós agora, que a gente possa pegar essa palavra e vivê-la agora. Isso aconteceu na história da Bíblia. E aí a gente vê isso e sabe que é uma necessidade nossa. A gente não pode viver sem a palavra de Deus. A gente não pode ignorar a palavra de Deus e a importância que ela tem na nossa vida. E aí eu lembro de mais um salmo, lá nesse capítulo que a gente está lendo. Diz assim, e eu sei que você sabe: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 11. Escondi o quê? A tua palavra. Aonde? No meu coração. Para quê? Não pecar contra ti. É a melhor coisa, no melhor lugar, pelo melhor motivo. Que a gente esconda no nosso coração a palavra do Senhor. Amém. Que é aquilo que dá vida. Se nós queremos avivamento nas nossas vidas, a gente precisa colocar a sua palavra no centro delas. E aí, queridos, assim, para concluir, né? Por que avivamento é importante para nós? E a gente viveu alguns dias, há poucos dias atrás, um avivamento ali nos Estados Unidos, numa universidade.
Os irmãos ouviram disso, né? Na Universidade de Augsburg. E eu fico pensando nisso, né? O primeiro detalhe para mim disso é onde aconteceu. Numa faculdade. Engraçado isso, né, queridos? Já pensou um avivamento acontecendo, começando numa faculdade? Fantástico, né? Assim, não é o lugar que eu imagino que aconteceria, mas aconteceu numa faculdade. Não é a primeira vez que acontece lá, aconteceu nos anos 70 também. E aí teve um pontapé inicial para esse avivamento. E o que foi? A pregação da palavra de Deus. E aí, assim, acho que é um pouco prematuro a gente definir como avivamento. E acho que é também assim, prematuro a gente precisar definir alguma coisa. É ou não é avivamento? Mas o importante notar de que essas coisas acontecem quando a misericórdia de Deus é derramada, quando a oração é buscada, quando a palavra de Deus é amada. Não tem como. Há como a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que aconteceu lá, aqui? Não, não é assim. Não é um método, não é uma receita. Mas a gente pode meio que abrir o caminho para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Como? Orando, dedicando a tua palavra. Amém. E aí, é interessante notar também que avivamento é a vinda do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque eu sei que você que é crente teve esse avivamento pessoal. Não é verdade? O que é isso? É o Senhor Jesus vindo com a tua própria vida. Porque nele estava a vida. E ele era a luz dos homens. O Senhor Jesus. Porque quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Senhor Jesus mesmo diz: eu sou o pão do quê? Da vida. Jesus vem nos dar essa vida real, essa vida verdadeira, essa vida na vida. E aí, a minha pergunta para você é: você precisa de um avivamento? Ou talvez de um reavivamento? É como se a gente fosse pensar na igreja, e na igreja propriamente a Prisma. E é como se um pai ou uma mãe que acabaram de ter um filho, adianta o pai agarrar assim nos pés, a mãe nas mãos da criança e cada um puxar assim para ela crescer? Funciona assim, gente? Não, né? Como que funciona? Você cuidando, você alimentando, né? Você amando, e aí ela vai crescer naturalmente. É a mesma coisa com o avivamento. A gente vai amando, a gente vai cultivando, a gente vai orando, a gente vai dedicando a palavra de Deus, e Deus vai dando esse crescimento. Porque a gente precisa que todos nós, a gente precisa que toda a nossa família, a gente precisa que toda a nossa cidade, a gente precisa que todo o nosso país conheça a Jesus e ganhe a vida em Cristo e a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Posso orar? Posso orar nesse momento? E assim, eu queria, antes de orar, queria que você orasse no seu lugar. Queria que você pensasse assim: Senhor, de fato, não sei, né? Mas de fato eu já tive um avivamento pessoal. Mas é uma realidade que eu preciso de um reavivamento na minha vida. Assim, preciso voltar a amar a tua palavra. Preciso voltar a me dedicar à oração.
Ou talvez a sua situação seja uma situação de alguém que ainda não teve. E se você ainda não teve, meu irmão, essa é a sua chance. Nessa noite, não se levante do seu lugar sem entregar sua vida ao Senhor Jesus. E aí talvez a sua situação seja assim: Deus, eu preciso de um avivamento no meu casamento. Eu preciso de um avivamento lá na minha família. Talvez você tenha assim, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, sobrinho, sobrinha, não sei, que não é crente e que precisa ser visitado pelo Senhor Jesus. Precisa ter um avivamento. E aí, mais um motivo para você orar por avivamento: ore pela sua igreja. Deus traz o avivamento para a tua igreja. Porque a gente sabe que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Venha, Deus, por tua misericórdia, com a tua graça, o teu amor sobre nós, nos dá avivamento. Senhor Deus, a gente reconhece em Ti, Pai, a única fonte de vida. E nós somos tranquilos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Aleluia. O Senhor se inclina a ouvir a nossa oração. Obrigado por isso, Pai. E é nesse momento que a gente ora ao Senhor, a gente busca ao Senhor, a gente entrega ao Senhor as nossas próprias vidas, os nossos casamentos, as nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a nossa própria igreja, Deus. Oh, meu Pai, nesse momento que a gente pede, venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, venha sobre a Tua igreja, faça assim, meu Pai, faça assim porque carecemos do Senhor, faça assim porque sem o Senhor não há vida de fato. Por favor, Senhor. Faça assim, Pai, porque a gente não sabe para onde ir, a gente não tem destino a correr, mas com o Senhor a gente quer alcançar, Pai, a nossa cidade, a gente quer alcançar o nosso país. Então, meu Pai, derrama a Tua misericórdia sobre nós. Amém. A Tua palavra diz que o Senhor é bom, e a gente confia nisso. Obrigado, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui, abrindo a Tua palavra, lendo e pregando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos. Senhor Jesus, faça no nosso meio, nós carecemos disso. Sem o Senhor, nós não temos nada, porque o Senhor é tudo para nós. Reconhecemos isso. Nós oramos assim, gratos, porque sabemos que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende de acordo com a tua boa, justa, santa vontade. E é no nome do Senhor Jesus que a gente ora. Amém. E amém. Graças a Deus, queridos. Obrigado pelo privilégio